Bem-vindos. Bem-vindos. Bem-vinda, Nathalie. Olá outra vez. Vanessa. Então cá estamos novamente, não é? Para a nossa rubrica Coisas para Miúdos. É verdade. E como tínhamos falado da outra vez, não é? E mantendo o nosso registro, porque é este o nosso objetivo, trazemos aqui um novo material, um novo jogo. Verdade. Que novamente ambas utilizamos com objetivos que já vamos aqui discutir, se calhar ligeiramente diferentes e outros não serão assim tão diferentes. E desta vez, só para dizer que desta vez não retirámos da nossa maleta mágica o nosso material, mas é porque tínhamos que montar aqui as nossas torres. E então, ainda leva algum tempo, não queríamos perder tempo com esse pormenor, até porque também vamos falar sobre a montagem, que também pode ser lúdica e é lúdica e terapêutica. Exatamente. Mas daqui para o caso não fazia falta. Sim, é verdade. Portanto, montámos já aqui o material e, portanto, como podem ver, hoje trazemos novamente dois diferentes. Eu até podia ter trazido mais um, outro diferente, mas trazemos dois diferentes, não é? Deste jogo, desta torre, que eu vulgarmente chamo Jenga. Jenga, sim, eu acho que é Sim, o nome do jogo é Jenga. O nome do jogo é Jenga. Mas há outro termo que se costuma usar, torre de cubo. Não é cubos, agora não me recordo. Mas há outro nome que costuma ser também utilizado. Mas sim, o nome do jogo é Jenga. O jogo não é invenção nossa. Não. Não é sequer invenção recente. Porque isto já é um jogo muito usado, já é muito utilizado. E com muitas versões. Sim, é verdade. Vou partilhar contigo que a primeira versão que eu conheci deste jogo foi precisamente muito semelhante ao teu, mas que eu também tenho, mas que não trouxe e que as peças são todas em madeira. Da mesma cor, sim. São todas em madeira, não há cores diferentes. E sem dado. E sem dado. Exatamente, porque tu tens um dado aí para este, eu também tenho um dado aqui para este, mas o jogo original que eu tive pela primeira vez foi de facto um em madeira, todo com peças da mesma cor. E partilhar que na verdade esse jogo que eu ainda tenho e que eu utilizo frequentemente também para a minha prática, foi um jogo que me foi oferecido a mim num qualquer Natal quando eu era miúda. E, portanto, eu por acaso já o descobri em adulta. Pronto, eu já jogava Jenga em casa com o meu irmão em miúda e portanto fui buscar, e isto eu acho que isto deve ser frequente também contigo e provavelmente com muitos colegas, que é ir buscar materiais que nós tínhamos, sem dúvida. Não é nossos, jogos que nós tínhamos nossos, que passamos a aplicar nas nossas práticas profissionais. Sim, não é hoje, mas é trazer um que é exatamente isso. Foi a olhar para mim em pequena que percebi o objetivo daquele jogo. Percebi como é que aquele jogo mexia comigo e efetivamente pensei, faz sentido aqui na consulta. Da mesma forma em que muitas vezes vamos buscar jogos nossos em material que era nosso enquanto crianças e adolescentes, ontem à noite fui buscar para trazer para aqui hoje, fui buscar este jogo que não é meu, é dos meus filhos. Este foi oferecido aos meus filhos. Eu também já usei, mais do que uma vez em prática profissional, mas está no quarto deles, é um brinquedo deles. E quando eu ontem fui buscar ao quarto deles, o meu filho comenta assim comigo: "Oh mãe, mas tu agora passas a vida sempre buscar os nossos brinquedos." E é um facto, e isto é precisamente para passar esta dica de que os quartos dos nossos filhos normalmente estão carregados de material terapêutico, de intervenção, portanto, carregadíssimos, não é? E basta olhar para eles de outra maneira. Sim, ou da mesma maneira, não é? Quer dizer, da mesma maneira. Ou quando olhamos para eles, olharmos com o propósito, não é? Que queremos trabalhar. E, portanto, este de facto pertence às minhas crianças, que não se ofendem muito que eu lhes vá retirando objetos do quarto. Mas isto acontece frequentemente. Já aconteceu, aproveito só na mesma, pôr isto no mesmo saco, até porque vai acontecer com outro material. Já houve coisas que eles deixaram de utilizar, porque deixou de ser adequada à idade deles, e que eu guardo religiosamente para mim, para eu continuar a trabalhar. Sem dúvida. Para eu continuar a trabalhar. Sim, exatamente, a nível da terapia, exatamente. Pronto, para este parênteses eu queria fazer em relação, portanto, explorem às vezes os quartos
se não dos vossos filhos, os quartos das próprias crianças, dos miúdos, Sem dúvida. Os quartos dos miúdos com quem estão a trabalhar. Quantas vezes é que vamos à casa de alguém, não é? Vamos à casa das crianças, ao quarto das crianças e percebemos, este jogo é interessante porque preciso trabalhar isto e aquilo. Sim. Que é a mesma lógica que falámos da última vez, que é, temos que ir pelo corredor do supermercado, pela secção de brinquedos e de jogos, também para ir ganhando aqui algum conhecimento de hipóteses e depois até podemos pensar, olha, era mesmo muito giro aplicar isto com esta e esta criança. De facto, isto acontece. Acontece. E a vantagem também, e antes de entrarmos aqui no Jenga em particular, porque eu acho que isto são pormenores muito... Não são pormenores, são pormenores importantes. Tem mesmo a ver com o facto de, se nós tivermos este olhar, e portanto, se nós explorarmos dentro do quarto da criança, dentro dos miúdos, do quarto dos miúdos, que estamos a acompanhar, a apoiar, ou com quem estamos a intervir, o que é que lá existe em termos de material, é bom para podermos trabalhar com as famílias, porque em vez de estarem a pensar que têm que adquirir coisas caríssimas e que, portanto, iniciar um processo terapêutico ou interventivo é uma coisa que já por si é dispendiosa, os quartos muitas vezes estão carregados de material e é uma ajuda para podermos partilhar com as famílias. Em vez de levarmos o nosso material, voltamos a arrumar a nossa caixa, o miúdo sai da nossa prática e já está. Não, partilhar, olha, ele disse-me que tem este jogo, ou eu reparei que tem este jogo, tem esta atividade, olha, se fizer isto com ele, pode fazer isto e aquilo. À semelhança do jogo do Uno que falámos da outra vez. É verdade. E, portanto, explorar os ambientes, às vezes, é meio caminho andado para nós termos as ferramentas de intervenção. É verdade. Pronto, já fechei esta parte. Sim. Agora já podemos avançar para o Jenga em si. Sim. O Jenga. O Jenga foi um jogo que eu conheci, lá está, de uma das visitas a lojas e apercebi-me que ele existia. E depois, até entrei em contacto com ele, percebi que era um jogo que potenciava aqui algumas coisas. A primeira vez que o comprei para a prática clínica foi uma altura em que eu tive uma menina que, devido à sua história de vida, não confiava no outro de maneira nenhuma. E ela não confiava ao ponto de também nem sequer querer verbalizar o que quer que fosse. E apercebi-me até que não conseguia fazer uma avaliação formal com ela porque ela não queria comunicar e ela recusava-se a criar uma relação terapêutica comigo. E então optei por trazer um jogo, por levar um jogo que não fosse exigente ao nível do discurso. Porque, explicando as regras do jogo, o jogo é muito feito, pode ser feito em silêncio, não é? E a verdade é que quando a torre está quase a cair, porque aqui falando do objetivo, e vou-vos falar do objetivo com o dado, porque eu sei que existe o outro, mas a mim fez-me logo sentido ser este, porque em termos de contornarmos as regras é mais difícil, porque o dado tem cores e indica-nos qual é a cor que nós temos que retirar. E faz com que aconteça o quê? Se aquela última peça daquela cor for aquela que faz a torre cair, não é hipótese, é aquilo e acabou. E o que é que isto despertou nesta situação até muito específica? Quando a torre caía, acabávamos por rir, não é? Podia ter dado para haver a zanga, e isto também é muito importante para isto, ou seja, qualquer emoção que surja durante o jogo permite-nos fazer logo ali um trabalho. Neste caso, com esta criança, o que estava a acontecer é que o riso quebrou aquele desconforto que estava entre nós. Ou, neste caso, seria muito dela para mim, porque ela não estava a conseguir confiar, dada toda a sua história de vida. E a partir do riso, já foi sendo possível começar a introduzir pequenas perguntas, em que até, se ela não respondesse, eu dizia, olha, não tens que responder, mas um dia destes, se quiseres falar sobre isto, podemos falar. E a verdade é que fomos falando aqui de coisas triviais e foi-se conseguindo conectar. E atenção, tudo começou com um jogo que não exigia o discurso, e eu acho que isto foi logo muito importante. E posso-vos dizer até que isto não foi a primeira vez, quer dizer, com esta menina foi a primeira vez, mas aconteceu mais do que uma vez esta situação, que é, esta criança não quer falar, mas o jogo vai desbloqueando esta situação. E lá está,
nós percebemos a frustração, como é que lida com a frustração, como é que perante a iminência de perder acabam por reagir. Mostra também, se nós estivermos prestes a perder, como é que eles reagem. Se reagem com alguma altivez, se reagem com alguma compaixão, se... nisto, não é? Tudo o que for reação à forma como se joga, e até, por exemplo, o jogo, lançamos o dado, calha o rosa e é a última peça. A criança até pode, vemos se ela tenta arranjar aqui estratégias para resolver o problema dela, que é, ai não, eu atirei-se mal, está fora do sítio. Portanto, todos estes pequenos acontecimentos que vão acontecendo durante o jogo vão-nos dando informação da forma de funcionamento, a forma de resolução de problemas, a forma de lidar com as suas emoções e a maneira como acaba por gerir ou não tudo aquilo que vai acontecer. E até a nível da socialização. Pronto. Isto é alguns dos pormenores que um jogo tão simples, tão até acessível aqui, olhando outra vez na ótica do técnico, porque isto não é um jogo caro e nós encontramos em várias lojas de jogos, de brinquedos, etc. Portanto, isto é um jogo mesmo muito, muito, muito bom para nós enquanto técnicos e muito bom enquanto oferta do setting terapêutico. Ok? Eu vou partilhar convosco também, e com a Natália, a primeira vez que eu também usei o Jenga. A primeira vez que eu também usei o Jenga, eu tinha o caso de um aluno numa escola que tinha uma questão comportamental a ser resolvida e, portanto, ele tinha um comportamento desajustado e disruptivo, apresentava um comportamento desajustado e disruptivo em contexto escolar e provocado por uma perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. Portanto, era uma criança que tinha muita dificuldade também na sua manutenção da atenção e da concentração. E, portanto, tinha este fator também de pouco se relacionar também com o estranho. E, portanto, eu tinha que arranjar uma forma de conseguir facilmente relacionar-me e criar uma relação com esta criança, mas também tinha que, de alguma forma, trabalhar aquilo que me tinha proposto e que era o objetivo de intervenção, que era a questão também da manutenção da atenção e da concentração, não é? E de alguma forma, aqui isto poder ter efeito e surtir efeito no seu comportamento em ambiente escolar. E lembrei-me do Jenga, lá está, foi nesta altura que eu pensei, eu acho que tenho em casa da minha mãe um jogo que é capaz de ser ótimo para isto. E, portanto, foi precisamente o Jenga que me permitiu criar a relação com esta criança e, na mesma medida em que eu criei a relação com ela, eu trabalhei esta questão da manutenção da atenção e da concentração. Note-se que este já é mais, não foi com este jogo, portanto foi com uma versão desta com as peças iguais sem dado e, portanto, aqui o que exigia era que ele estivesse concentrado e percebesse qual seria a peça que poderia tirar e era indiferente, porque não tinha nenhuma orientação de cor, mas que era indiferente, não é? Portanto, mas manter aqui a atenção obrigou a trabalhar esta competência, não é? Que tanto era necessária. E da gestão da impulsividade. Não, sem dúvida, sem dúvida. Porque claro, esta coisa de agir com muita rapidez, não é? É uma regra fácil de perceber, não é? Portanto, as peças têm que sair e a torre não pode cair. Exatamente. Pronto, e tem que voltar a ser empilhadas e não pode cair. Portanto, a partir daqui é óbvio que obriga de facto a gerir esta questão da impulsividade e, portanto, foi muito bom e de facto surtiu grande efeito. Mas não é só nas questões do Jenga, o Jenga não é só nas questões de atenção e concentração. Obviamente este para mim é um dos muitos óbvios, não é? Pelo menos na prática aqui da psicologia educacional, mas também de motricidade, não é? Tudo o que é a nível da motricidade fina, do controle, não é? Da coordenação olho-mão, não é? Porque é inevitável, como podemos ver a Natália fazer, não é? Portanto, há aqui uma coordenação olho-mão essencial a ser trabalhada e que também é. Se forem crianças em que também estamos a trabalhar as cores, este também, só tem 3 cores, o da Natália tem mais, mas pronto, porque permite identificar qual é a cor, qual é o igual e, portanto, ir buscar precisamente aquele que deverá ser retirado. Não é? Estas questões são questões frequentemente
colocadas, não é, em ambiente educacional, não é? Esta questão da coordenação ou de... vou dar outro exemplo. É ótimo, este é um jogo que eu utilizo frequentemente para trabalhar quando há questões ligadas à disgrafia. Portanto, questões ligadas a uma qualidade da grafia, ou pouca qualidade da grafia, digamos assim. E muitas vezes tem a ver também com a forma como eles fazem a pega do lápis, mas esta é outra questão que fica para outra altura e que os nossos colegas terapeutas ocupacionais também bem poderão explicar, ou bem melhor do que nós, mas de facto ajuda precisamente por causa desta questão da motricidade fina que é trabalhada, da coordenação oculomotora, e portanto são pormenores num jogo tão simples e tão divertido que é para eles, não é? Que pode ser trabalhado em contexto. E a tomada de decisão. Reparem, eu até estava a experimentar o da Vanessa porque o material é diferente. O meu é de madeira, o dela é de plástico. Sim, isso é um pormenor também importante. Muito importante, exatamente. Porque de facto este ser de plástico faz com que o deslize do próprio material seja muito diferente. E os de madeira, como depois também eles são, apesar de eles estarem trabalhados de forma a estarem direitinhos, eles acabam por ter ligeiras nuances em termos do tamanho. E faz o quê? Faz com que também aprendemos a questão da tomada de decisão. Porque eu tenho que escolher aquela peça que, saindo, portanto, se vocês virem, eu estou aqui batendo neste cor-de-rosa e esta peça não, vocês ali não veem o cor-de-rosa, mas eu vou pôr isto até numa forma inclinada, esta peça não sai, mas se eu experimentar outra, já sai. E isto é muito importante porque também faz-nos perceber se a criança age de uma forma impulsiva, e aqui a impulsividade podemos vê-la de duas maneiras, mas ela faz uma escolha, ela tem que tomar decisão. A questão da tomada de decisão é uma coisa tão importante para o dia-a-dia, que às vezes até é uma das coisas que nós quando fazemos a avaliação apercebemos que é muito difícil, e isto apresenta-nos logo aqui o modo de funcionamento em relação a isso. E quando eu falava da impulsividade, há aqui duas questões, que é a capacidade de planear, não é? Em que eu não sou impulsivo porque consigo fazer o planeamento daquilo que vou fazer, e há tal então questão cruzada com a tomada de decisão, que é se eu não for capaz de tomar decisões, eu vou escolher logo a primeira coisa, pronto, porque tenho que escolher. Se eu for capaz de gerir esta impulsividade, então faço uma escolha muito mais ponderada, muito mais atenta, e lá está. O que nós queremos saber sobre aquela criança que está à nossa frente e aquele jovem porque lá está, isto não é um jogo só para crianças. Isto é às vezes é difícil encontrar materiais para trabalhar com os adolescentes, porque eles são mais complexos, não é? Mas este é um ótimo jogo, sim, sem dúvida. Mais esta versão do que esta. Sim. Aliás, mais a versão em madeira total do que esta. Sim, mas de facto isto é muito importante. E há aqui uma outra coisa que eu quero chamar a atenção. O primeiro Jenga que eu comprei era um Jenga que era de uma companhia, de uma coisa até de produtos naturais e de animais, etc. E o Jenga o primeiro que eu tive, comprei aquele porque, por um lado, eu não tinha noção, por outro, por algum motivo, não era muito fácil ainda encontrar Jengas. E ele tinha pormenores durante o jogo que, quando o dado nos apresentava um determinado animal, nós não conseguimos perceber porque estavam tapados. E eu chamo a atenção para isto. Os Jengas mais básicos, mais simples, mais tradicionais, quer dizer, não digo tradicional porque o tradicional é aquele mais liso, não é? Sem cor, mas um deste género é muito importante porque, de facto, nós temos que ver isto bem. O que acontecia é que tínhamos que ir empurrando as peças, afinal não é a peça que eu estou à procura, e voltávamos a colocar, e isto acaba por quebrar um bocadinho. Isto claro que vocês podem dizer, mas trabalhamos outras coisas, é verdade. Sim, é bom, por exemplo, na questão de, lá está, que eu há pouco dizia, da coordenação visomotora, exatamente. Da motricidade, aí é bom, essa tem vantagem, não é? Portanto, vai depender sempre do que for, qual for o objetivo de intervenção e da criança ou do jovem que tem da idade, do cliente que temos à frente. E porquê? Porque estes são diferentes, eles são materiais diferentes. E
Este é todo de plástico, portanto é muito leve, as peças são mais grossas, portanto é ótimo para jogar com crianças mais pequeninas, não é? Porque as peças são suficientemente grandes para as mãos deles, não é preciso, é mais fácil até o movimento de pinça aqui do que em peças mais pequenas. Ele escorrega bem por ser de plástico, sai logo, e agora, depois tem assim uns olhinhos. Sim, eu acho, não sei se está. Muito fofinhos. Mas se torna muito fofinhos, é verdade. E na mesma ótica do Uno, das minhas peças de Uno plástico, não é? Tal como eu já tinha referido, eu trabalho essencialmente não é essencialmente, mas maioritariamente, digamos, com crianças com necessidades educativas especiais. E às vezes há situações onde tem crianças à frente que sim, têm muita tendência de levar à boca, não é? Pronto. Então é bom para também depois limpar e desinfetar e eles poderem também manusear sem qualquer problema. As tintas né? Está mesmo preparado para ser para crianças pequenas, portanto nem sequer há o perigo das tintas contra a boca e tal. E isso também é uma preocupação quando trabalharem com crianças mais pequenas que possam levar os materiais à boca, não é? Portanto, os materiais, não tanto por estragarem os materiais, obviamente, é uma defesa nossa, mas é um risco que corremos, mas mais pela segurança também das crianças. Exatamente. Pronto. Eu gosto muito, eu gosto muito, espero que usem nas vossas sessões também. Sim, recomendo. É verdade. E contem também, deixem também mensagens se usam para ir em contexto, para intervirem aqui, quais são os objetivos de intervenção. A ideia é mesmo esta, é partilharmos aqui também as nossas ideias. Se calhar agora desligamos o vídeo e lembramos mais não sei quantas, porque isto passa de quando e nós conseguimos adequar o material a diferentes objetivos. Ao longo do tempo, a prática também vai nos desafiando e vamos encontrando novos objetivos. Isto que eu vos estou a contar, que vos contei em relação a estas duas crianças, quer dizer, eu inicialmente não tinha nenhum material que tivesse sido calculado com a parte de ele não quer falar comigo, mas de facto foi isto, que é, como já tinha entrado em contacto em algum momento com este jogo, fiz a ligação. E isto é muito importante em termos de exploração e a prática ensina-nos uma série de coisas. E a nível também que foi uma coisa que nós falámos do Uno ser uma fácil de transportar depois quando vai connosco, é verdade que este não é tão fácil, no sentido em que acaba por ser mais pesado, mais... Mas ainda cabe no porta-bagagens. Nós sabemos, não é? Nós sabemos que o porta-bagagens de psicólogo está sempre carregado de material. É verdade, mas também é um jogo que, se vocês precisarem de hoje para amanhã arranjar um material, vocês facilmente vão a uma loja e adquirem. E depois, pronto... acho que também uma coisa que nós somos muito obrigados a ser é criativos, enquanto psicólogos, e posso-vos dizer, por exemplo, este trazia uma caixa que não era muito maneirinha e, portanto, tive que arranjar uma caixinha à parte, mas há jogos que depois também têm uma pegazinha, portanto, e estes pormenores podem não parecer muito relevantes, mas nós no nosso dia-a-dia, quando depois temos que gerir todas estas coisas, estes pormenores são muito, muito, muito importantes. Sim. E é isto. Aproveitem este jogo, o Jenga, e encontramos-nos no próximo vídeo. Não é verdade? Exatamente. Obrigada. Até à próxima.